Você tem cuidado da natureza? A partir de hoje, diariamente eu vou estar compartilhando aqui com você alguma reflexão acerca do texto bíblico. Essa é uma tentativa minha de ser um pouco mais assíduo na minha leitura bíblica anual. Eu estou aderindo a um plano de leitura que basicamente te permite ler a, a- o montante do mês em 25 dias. E os 5 ou 6 dias que faltam ali para o fim do mês, ele te aconselha, seja a meditar na palavra de Deus e a decorar versículos bíblicos, que é algo que a gente abandonou muito tempo atrás, seja a te estimular a correr atrás, dos dias de atraso que você tem. Eu acho que essa é uma forma legal de impedir que nós nos atolemos, em quantidades cavalares de versículos por dia, ao mesmo tempo em que nos estimula a termos mais comprometimento, com a palavra do Senhor e com a sua leitura diária e meditação também. E hoje eu gostaria de falar sobre natureza, sobre meio ambiente. Acho que esse é um assunto que nós como cristãos negligenciamos muito. Nós poucos nos preocupamos sobre como nós guardamos e zelamos, a criação que o Senhor nos deu. Lá em Gênesis 2,15, a palavra de Deus diz que o Senhor criou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Nós conhecemos isso como um mandato cultural. E nós temos inúmeras pregações na internet, fáceis de serem encontradas, que falam sobre cultivar e guardar. Mas pouco se diz e muito pouco se escreve ou muito pouco se ensina sobre cultivar e guardar a natureza propriamente dita. Como eu, como você, como cristão, podemos guardar a natureza? Ou melhor, será que existe sobre nós algum tipo de obrigação em preservar a natureza, em não desmatar, em não destruir rios, em não poluir o mar, em não poluir o ar? Será que Deus exige de nós alguma coisa nesse sentido? E a verdade é que sim, ele exige. O próprio versículo que eu citei anteriormente, de forma explícita, está falando sobre essa criação material. Todo o contexto de Gênesis 2, sobre a criação do homem, e de Gênesis 1, por consequência, sobre a criação da terra, faz com que o versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis verse exatamente sobre esse tipo de criação e de natureza que nós vemos, ouvimos, tocamos e usamos. E John Stott tem um livro chamado O Discípulo Radical. E acho que é o único livro que eu já li que fala algo sobre a relação do cristão com o meio ambiente. E ele fala que após o pecado, os 3 tipos de relação que é criado em Gênesis 1 e 2 são fatalmente atingidas por este mal. Ele fala que após o pecado nós não podemos mais nos relacionar com Deus, e somos feitos à sua imagem e semelhança, então existe um tipo de relação com Deus que é afetada pelo pecado. Nós não nos relacionamos mais com a natureza como deveríamos, porque agora ela brota ervas daninhas, o Senhor fala isso a Adão e a Eva após a queda. E nós também não podemos nos relacionar da mesma forma que deveríamos com o outro. E aí vai ter toda aquela elucidação bíblica sobre Adão e Eva, a sua relação marital, mas também a relação deles com seus filhos, o assassinato de Abel e por aí vai. Mas hoje, especificamente, eu gostaria de falar com você sobre essa segunda parte, essa relação com a natureza. John Stott fala que nós podemos incorrer em 2 opostos. Ou nós vamos ser... ou nós vamos deificar a natureza, ou seja, nós vamos tornar a natureza um ídolo, nós vamos ultrapreservá-la, de modo a considerá-la quase um Deus inatingível, intocável, ou nós vamos usar dela de forma excessiva, indiscriminada e desnecessária. E ele fala que nós, como cristãos, precisamos ter uma terceira postura, que contrapõe as 2 primeiras, e que, portanto, é a postura bíblica que o Senhor exige de nós, que é cultivar e guardar. A palavra de Deus diz que a terra pertence a Deus, mas ela também vai dizer que Deus deu essa terra aos homens. O dar aqui não significa dar de forma livre, espontânea e completa, no sentido de que uma vez que Deus deu a terra aos homens, ela não mais pertence a ele. Pelo contrário, esses 2 versículos eles se complementam. Do mesmo modo que Deus é criador da terra,
Ele delegou ao homem o cuidado e o zelo, né? O cuidado e a guarda dessa terra. Mas como nós, como cristãos, temos cultivado e guardado a terra na qual o Senhor nos deu? Eu acho que nós não temos feito isso da maneira correta. A gente não se preocupa se gastamos água demais, se consumimos plástico demais, se nós não reciclamos, nós não nos preocupamos com o uso excessivo do solo, com a destruição dos mares, com o aumento do nível do mar. Nós negamos o aquecimento global, nós passamos um calor tenebroso nos verões e nós simplesmente achamos que isso não tem nenhuma relação com aquilo que fazemos no nosso dia a dia. E quando Deus fala lá em Gênesis 2,15 sobre cultivar e guardar, ele, obviamente, naquele momento fala sobre o Jardim do Éden, porque era a extensão que existia, mas isso se estende, se expande para toda a terra, para toda a criação. E ele exige de nós uma postura extremamente específica, que é a de cultivar e guardar. Esses dois verbos, que indicam, portanto, ações, têm a única função de nos levar a glorificar a Deus por meio de ações práticas e, portanto, uma postura ativa de cultivar e guardar. Se nós não refletirmos sobre o que significa cultivar e guardar a natureza, nós não podemos dizer que glorificamos o nome de Deus de forma completa e indiscriminada. Muitas vezes, como cristãos, nós nos preocupamos apenas com aquilo que é interior. Nós nos preocupamos apenas em orar, em jejuar, em ler a Bíblia. E nós esquecemos que todas essas coisas, todas essas chamadas disciplinas espirituais têm uma função muito importante, que é a função de serem colocadas em prática no nosso dia a dia. De nada adianta eu orar, jejuar e ler a Bíblia, comungar com os meus irmãos, partir o pão e tudo mais, se no meu dia a dia eu não reflito isso no meu cuidado com a natureza. Se eu não contemplo a natureza, se eu não vivo essa natureza da maneira mais adequada. Nada disso importa se eu não tenho uma postura ativa de, como cristão, glorificar a Deus através da minha vida, no cuidado com a natureza. Nós lembramos muitas vezes de cuidar do outro, nós lembramos muitas vezes de cuidar da nossa relação com Deus, mas nós nos esquecemos de que o Senhor nos colocou nessa terra para cultivá-la e guardá-la. A palavra de Deus diz que a natureza espera com grande expectativa, ela geme com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. E por mais que muitas vezes nós entendamos esse versículo de forma espiritual, existe também um aspecto físico que esse versículo evoca. Essa natureza que foi corrompida pelo pecado espera que nós, como cristãos, como filhos de Deus, como salvos, como regenerados, como redimidos, pratiquemos ações específicas para cultivá-la e guardá-la. Essa natureza ela sofre quando nós a usamos de forma excessiva e indiscriminada. E como filhos de Deus, nós não podemos perpetuar esse tipo de comportamento. Antes, o Senhor exige de nós uma postura completamente distinta, que é cultivar e guardar. Eu posso usar dessa natureza, é claro, né? E isso está atrelado ao cultivo, mas eu também preciso guardá-la. Eu também preciso me lembrar que o uso que eu faço dela não pode ser de forma extensiva, não pode ser de forma que impeça ela de se regenerar, de se desenvolver, que impeça ela de seguir o curso que o Senhor determinou quando a criou. Nós, cristãos, negligenciamos o cuidado com a natureza e dizemos que isso é coisa de ativista. Mas o Senhor olha para nós através do texto bíblico e diz que isso é coisa de crente. Cuidar do meio ambiente é coisa de crente. E como coisa de crente, nós precisamos fazer para glorificar o nome de Deus. Então essa reflexão de hoje tem como intento talvez despertar o seu coração, assim como o Senhor despertou o meu, para a maneira como a qual nós temos usado daquilo que Ele nos entregou. Precisamos entender se nós estamos glorificando a Deus. E se nós achamos, dizemos que glorificamos a Ele, precisamos lembrar ou refletir se realmente o glorificamos. Porque se nós não cuidamos da natureza, se nós não cuidamos do meio ambiente de forma geral, nós não glorificamos a Deus. E, portanto, a vida que temos vivido não é uma vida que reflete o mandato de Deus sobre o homem e a exigência de Deus
em ser glorificado. Que o Senhor te abençoe e que Ele nos permita gozar da sua criação e glorificá-lo, sem que essas duas coisas se anulem, mas se complementem, para que Ele seja ainda mais glorificado em nós.